O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas ao ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje eu acolho, filhos, acolho a dor das famílias enlutadas que vêm rezar o 7º dia dos seus. Acolho também os irmãos que vêm participar da missa, vindo de outras comunidades, outras paróquias, os irmãos que estão de férias. Eu digo sempre que aqui o coração de Jesus e o coração de Maria acolhe os irmãos de coração e de braços abertos. E hoje temos também Nossa Senhora de Lourdes acolhendo os irmãos que vêm rezar com a gente. Próxima terça-feira, dia 11, é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Essa imagem de Nossa Senhora de Lourdes, essa imagenzinha de Santa Bernadette, elas são da nossa gruta, a grutinha de Nossa Senhora de Lourdes, que fica aqui no fundo da igreja. Quem já foi nessa grutinha alguma vezinha? Levanta a mão para o padre ver. Olha, quanta gente que nunca foi, meu Deus. Quem nunca foi depois. Amanhã a gente já vai colocar elas no lugarzinho delas ali na gruta, viu? Foram restauradas. E a gente coloca elas amanhã ali. Hoje elas ficam aqui, porque terça-feira é dia de Nossa Senhora de Lourdes. E a nossa paróquia dos Sagrados Corações nasceu ali, na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, na Rua Velha, na Heriberto Rilse, ali do lado de lá da BR. Aquela igrejinha tem 113 anos. Está em festa hoje, amanhã tem missa, terça-feira tem missa. Hoje a gente estava ali na missa e depois no bingo, no Café Colonial. É onde nasceu a paróquia, na Rua Velha, ali na igreja Nossa Senhora de Lourdes.
Ali também agora nós iluminamos, tem uma imagem grande que a gente colocou sobre a torre, frente e verso. Dá para ver quem está no mar pescando, dá para ver quem passa na BR. E aí a gente iluminou ela, dá para ver até da lua agora. Lá da lua os astronautas vê Nossa Senhora de Lourdes ali. Atrás a gente colocou uma imagem, uma gruta de azulejo na parede da igreja. Porque o padre queria botar uma grutinha igual essa aqui. Mas aí o DENIT não deixou, porque está muito em cima da BR já a igreja. Aí a gente improvisou e colocou uma de azulejo na parede. Daqui uns dias vamos iluminar ela também. E a nossa paróquia, ela foi instalada, Paróquia dos Sagrados Corações, no dia 11 de fevereiro de 1961. Então, essa semana a gente celebra 64 anos de instalação. Mas ela foi criada, um decreto do bispo, no dia 25 de novembro de 1960. Então, esse ano, em novembro, celebramos 65 anos de criação. O bispo daquela época gostava muito de criar as paróquias no dia de Santa Catarina. Então, muitas paróquias foram criadas no dia de Santa Catarina, que é a padroeira do estado e da nossa arquidiocese. Então, ele criou a paróquia em 25 de novembro de 60, mas ela só foi instalada 3 meses depois, em fevereiro de 61, quando veio o padre Justino, que está sepultado ali na frente, um padre holandês, da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Por isso que a paróquia tem esse nome. Ele está sepultado ali, ele era holandês, mas ele tinha o grande desejo de ser sepultado aqui, nessa igreja que ele começou. Quando ele começou a igreja, ele começou também a ação social, a ASB, Ação Social de Barreiros. E daí em seguida criou o CI, a creche Nossa Senhora de Lourdes, que é aqui do lado da casa paroquial, tem 60 e tantos anos. E depois, mais tarde, a creche Anjo da Guarda, lá no Pedregal, que tem 40 e poucos anos. Temos as 2 creches da ação social, temos essa grande bênção. Estamos celebrando esses dias, restauramos as imagenzinhas, né? Tem na restauração das imagens tem um benfeitor anônimo, né? Não quis que o nomezinho fosse anunciado, mas sentiu no coração e participou com a gente da restauração das imagens da grutinha que estava ali no templo. Hoje também, está aqui o nosso irmão Jason, trabalhou o dia todo para iluminar a cruz da frente da igreja. Depois, quando passar ali, faz uma fotinho, publica na rede social e marca a Paróquia dos Sagrados Corações. A cruzinha toda iluminada. O menino ficou pendurado ali no sol, está até com insolação para pendurar a igreja, para fazer a cruz iluminada. A próxima missão é iluminar a cruz da torre também, que é também para o pessoal conseguir ver da lua. E a liturgia de hoje, filhos queridos, a palavra de Deus hoje traz para a gente 3 pontos para a nossa reflexão. O primeiro é: Deus continua contando conosco. Conta comigo, conta consigo. Primeiro pontinho. O segundo é: Ele não nos abandona. Ele diz que nós podemos contar com Ele. No Evangelho, bem no finalzinho, ele diz assim, ó: não tenhas medo. Então, Deus conta conosco, avança para águas mais profundas. Ele diz que nós podemos contar com Ele. Não tenhas medo, estou contigo. E os discípulos largam tudo para seguir Jesus. Então a liturgia quer que a gente pense assim: eu estou disposto ao quê? A abrir mão de quê? Para seguir Jesus. Veja que no texto do Evangelho de hoje, Jesus ele está à margem do lago de Genezaré. Depois a multidão começa a espremer Jesus. Ele entra na barca de Pedro, e da barca de Pedro ele começa a ensinar. Filhos amados, quando a gente fala barca de Pedro, estamos falando do quê? Do quê? Da igreja. A igreja é a barca de Pedro. Nós estamos na barca de Pedro. Eu e você estamos na mesma barca, no mesmo barco. Então, quando Jesus no Evangelho começa a ensinar da barca de Pedro, ele está ensinando da igreja. É a palavra de Deus, da igreja, para todos nós. Hoje nós estamos aqui nessa barca da Paróquia dos Sagrados Corações. É a barca de Pedro, é a igreja. A palavra está nos ensinando. Quando Jesus, depois de ensinar, ele olha para Pedro e diz para Pedro: avança para águas mais profundas. Depois que a palavra de Deus é anunciada, você lê,
nós partilhamos, a gente pede o Espírito Santo para partilhar. Depois que Deus anuncia para você a sua boa nova, a sua palavra, Ele diz o mesmo que disse para Pedro: avança para águas mais profundas. Então primeiro Ele te ensina, primeiro Ele se manifesta, primeiro Ele anuncia a palavra para você, primeiro Ele dá a direção, Ele dá o caminho, Ele coloca os limites, Ele aponta o sentido, e depois Ele diz: avança para águas mais profundas. O que é que pode ser esse avança para águas mais profundas para mim e para você hoje? Se você é uma pessoa que reza o terço de 15 em 15 anos, uma vezinha, avançar para águas mais profundas talvez seja começar a rezar o terço todos os anos. Se você vem à missa uma vez por mês, avançar para águas mais profundas seja: vou participar da missa todos os finais de semana, quando manda o mandamento da igreja. Se você é uma pessoa que reza na sua casa, quando está passando por uma necessidade, quem sabe avançar para águas mais profundas seja: vamos rezar todos os dias, vamos ter um momentinho de oração. Se você é uma pessoa que dentro da sua casa não tem nenhum lugar de oração, não tem uma imagenzinha de Nossa Senhora, não tem um crucifixo preso à parede, não tem um altarzinho onde você possa acender uma velinha, quem sabe avançar para as águas mais profundas seja isso: vou providenciar, na minha casa vai ter um lugar de oração. Se na tua casa não tem nenhum sinal de que a tua família é uma família cristã, quem sabe avançar para águas mais profundas seja: vou providenciar, dentro da minha casa vai ter um sinal, quem chegar para me visitar vai notar que nós somos uma casa onde moram cristãos. Quem sabe seja isso. Se você nunca participou de um retiro na sua vida, nós temos um retiro paroquial agora, dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Quem sabe seja isso: vou avançar para águas mais profundas. Veja que o Pedro, quando Jesus diz avança para águas mais profundas, lança a rede, primeiro ele diz para o Senhor: nós já fizemos isso, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, lançamos a rede e não pescamos nada. É quando eu e você dizemos assim: eu já convidei aquele meu filho para vir à missa, ele não vem. Eu já falei para minha filha casar na igreja, ela não quer casar na igreja. Eu já disse para o meu filho levar um netinho meu para batizar, ele não quer ir. Eu já falei para o meu filho entrar no grupo de jovens, ele não quer entrar no grupo de jovens. Eu já lancei a rede e não peguei nada. Jesus não fala nada, fica aquele silêncio. Pedro pensa: tá bom, Senhor, em atenção à tua palavra lançaremos as redes. Qual é a palavra que nos está fazendo agir, filho? Eu e você, nós estamos agindo em atenção a qual palavra? Em atenção a algum digital influencer que a gente está seguindo? Em atenção aos nossos amigos que ficam colocando pilha na nossa cabeça para a gente agir? Estamos nos deixando direcionar pela palavra de alguém que está nos aconselhando, um amigo? Ou estamos nos deixando direcionar pela palavra de Deus? Em atenção à tua palavra lançaremos as redes. Precisamos perguntar se a palavra de Deus realmente dá direção para a nossa vida, se a gente age conforme a palavra de Deus. Porque tem tantas coisas que a palavra de Deus há 2000 anos já estabeleceu, já diz, como por exemplo, participar da missa nos domingos e dias santos, como por exemplo, honrar pai e mãe, como por exemplo, não matar, como por exemplo, não pecar quanto à castidade. Essa palavra de Deus dirige a minha vida? Faz sentido para mim? Ou é só história da carochinha, romance, coisa da minha avó e do meu avô? Em atenção à tua palavra, prestaram atenção na palavra e foram obedientes à palavra. Você e eu, nós, somos obedientes à palavra de quem? E porque foram obedientes à palavra de Deus, realizaram a pesca milagrosa. Pegaram tanto peixe que os barquinhos quase afundaram. Encheram a barca de Pedro e ainda tiveram que fazer sinal para as outras barcas, para outra barca, para as pessoas que já tinham dividido, saído da igreja, já estavam na barca de outra igreja, já eram outras congregações. Chamaram eles também vieram, voltaram a fazer comunhão com a igreja de Deus, com a igreja fundada por Cristo nos primeiros apóstolos. E aí, todos eles encheram seus barcos e ficaram felizes. Veja, quando Pedro faz essa experiência do amor de Deus providente, ele se ajoelha diante de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Diante da graça de Deus, diante do milagre, diante da experiência que nós fazemos de Deus, nós também
nos voltamos para nós mesmos. O Senhor faz a gente ver quem nós somos. E quando eles percebem, quando Pedro percebe a grandeza daquele Deus que acabou de realizar nele aquele milagre, aquela maravilha, porque ele foi naquele momento obediente à palavra, ele começa a lembrar quantas vezes ele desobedeceu a palavra. Ele começa a ver quantas vezes ele fez coisas erradas, ele pecou. E aí quando ele percebe que sendo obediente à palavra o Senhor realiza maravilhas na vida dele, o que ele diz? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E o que Jesus diz para ele naquela hora? Não tenhas medo. Porque o que aconteceu com Adão e Eva quando eles pecaram? Se esconderam, ficaram com medo. O nosso pecado às vezes nos amarra. O nosso pecado às vezes nos impede de sermos obedientes à palavra de Deus, de deixarmos que a palavra nos oriente. Por isso é que Pedro, quando ele deixou a palavra orientar, ele percebeu o quão pecador ele já havia sido, e se atira aos pés de Jesus e diz: sai de perto de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E Jesus diz: não tenhas medo, Pedro, teu pecado pode ser perdoado. Tu estás disposto a uma vida nova, a uma conversão? Não tenhas medo, de hoje em diante serás pescador de homens. E o que aqueles homens fizeram? Largaram tudo e seguiram Jesus. A palavra diz: largaram tudo, deixaram os barcos. Deixaram os barcos, era o que eles tinham. Deixaram as empresas deles, os empreendimentos deles, os sonhos, e foram seguir Jesus. Quantas vezes eu e você nos amarramos a coisinhas mínimas que nos impedem de seguir Jesus? A própria palavra, as coisas que deveriam dirigir a nossa vida. E quantas vezes a gente deixa de seguir Jesus porque estamos apegados? Quantas vezes a gente já faltou à missa porque a gente estava apegado à próxima cena da novela, próximo capítulo? Quantas vezes a gente faltou à missa porque chegou uma pessoa, a gente ficou com vergonha de convidá-la para vir à missa com a gente? Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas de Deus porque a gente está apegado a alguma outra coisa? O que significa para mim e para você deixar a barca para seguir Jesus? Deixar as redes para seguir Jesus? E mesmo o que significa para nós seguir Jesus? Veja que já na primeira leitura que nós lemos do profeta Isaías, lá 800 anos antes de Cristo, Deus Todo-Poderoso também queria o anúncio de profetas e chamou o Isaías para anunciar. E o que Isaías diz? Eu sou um pecador de lábios impuros, como Pedro. Quando Deus nos chama para uma missão, talvez a nossa primeira reação seja essa: nos reconhecermos pecadores, porque qualquer coisa que a gente seja chamado para fazer em nome de Deus, é óbvio que nós não somos dignos. Por isso é que em toda missa a gente diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, porque não é dignidade nossa, mas é a graça de Deus. Não tenhas medo, Pedro. E aí ele diz também para Isaías, ele manda um anjo, porque Isaías diz que ele é um pecador de lábios impuros, e o anjo toca nos lábios de Isaías com uma brasa, e aí o coração de Isaías se enche daquele amor. E aí a brasa que toca os lábios de Isaías purifica os pecados dele, e o anjo diz: teus pecados estão perdoados. E aí o Isaías se enche de coragem, porque ele fez a experiência mística de Cristo, de Deus, antes de Cristo. E aí ele ouve o anjo perguntando: quem eu enviarei? Quem vai falar em meu nome? E aí o que Isaías diz? Aqui estou, Senhor, envia-me. E para que tudo isso, filhos amados? Veja que nós estivemos no tempo de Jesus Cristo, com Jesus anunciando aos seus. Passamos pelo tempo antes de Jesus Cristo, com Isaías, e chegamos no texto da segunda leitura, que é uma carta que São Paulo escreve aos Coríntios. E aí é no tempo da igreja, é no nosso tempo. E Paulo diz: quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que eu vos preguei, o evangelho que eu recebi, é o evangelho que eu anuncio para você. Transmiti para você aquilo que eu mesmo recebi.
Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Cristo foi sepultado. Cristo ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Depois Cristo apareceu a Cefas, aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos reunidos. Depois ele apareceu a Tiago. Depois apareceu aos apóstolos no cenáculo em Pentecostes. E por último apareceu a mim mesmo, como a um abortivo, o último dos apóstolos. Eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Veja, Isaías era um pecador de lábios impuros. Pedro, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. E agora Paulo diz, eu persegui a igreja de Deus, mas o Cristo apareceu para mim. O Paulo começa a enumerar várias aparições de Cristo, a Pedro, a Cefas, a Tiago, e depois diz, e apareceu a mim também, como um abortivo. Eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Filhos queridos, pensa, compadre, mais lindo que você está vendo nesse momento. Pensa, Paulo diz, eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Paulo, que escreveu as cartas que a gente lê em todas as missas, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Coríntios, Romanos. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja. Então, filho, não interessa para Deus se você é um pecador de lábios impuros como Isaías. Não interessa para Deus se você é um pecador como Pedro. Não interessa para Deus se você é um pecador como Paulo, que perseguiu a igreja. O que interessa é, você quer deixar a palavra te guiar? Você quer dar atenção à palavra? O que interessa para Deus é, você estar disposto a deixar as barcas e seguir Jesus? E deixar a barca é deixar os apegos. Às vezes apeguinho à nossa vontade, o nosso desejinho, é fazer aquilo que precisa ser feito, é andar no caminho reto, é andar no caminho de Deus, é ter retidão, é abrir mão de outras coisas que não são a palavra de Deus. É deixar tudo para seguir o Senhor. E aí Paulo, na grande alegria, nos mostra então, quando o Senhor nos chama, o que Ele quer de nós? Que nós anunciamos que Cristo morreu por nós, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele nos perdoa. É pela graça de Deus que eu sou o que sou hoje. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado para o anúncio do reino. Não propriamente eu, mas a graça de Deus que comigo está. É isso, eu resumo. O que eu e eles temos pregado, é nisso que crestes. Então, filhos amados, Deus chamou você. Você vai deixar esse chamado ser estéril? Deus chamou você para ser um cristão. Deus chamou você para anunciar. Deus chamou você para pregar, para propagar. Vai deixar que essa graça seja estéril? Ou vai deixar que ela produza frutos na sua vida? Frutos de oração. Avance para águas mais profundas. Dê mais um passinho. E mais um passinho, e mais um passinho, e mais um passinho. Porque Deus quer que nós sejamos perfeitos. Busquemos essa perfeição. Deixa a palavra de Deus te orientar. Deixa Deus dizer que Ele está contigo, mesmo na tua dor, mesmo no teu luto. Deixa Deus dizer que Ele não se importa com o teu pecado, mas se importa com a tua vontade de seguir a palavra. E deixa aquilo que você precisa deixar, os apegos, para se deixar conduzir por Jesus. Que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.